Salve, salve, correnteiros! Hoje eu estou recebendo aqui mais uma vez o palestrante Fábio Macedo e o assunto é sobre sabotadores. É mais ou menos tudo aquilo que impede seu desenvolvimento, seus sonhos, sua realização. São os medos, energias paradas, crenças limitantes, problemas familiares, falta de incentivo e 1 milhão de outras coisas que fazem as pessoas pararem e não acreditarem em si próprias, acharem que não tem capacidade para nada e vira uma grande fonte de sofrimento e isso desencadeia um monte de coisa na vida da gente. Então, para a gente poder dar uma força para quem está passando por isso, eu trouxe aqui o Fábio, que ele é expert no assunto, é um palestrante que faz muito sucesso por aí, ele é sempre chamado para um monte de workshop, palestra, entrevista, então ele sabe do que ele está falando. E eu espero que esse assunto seja de importância para você ou para alguém que você conheça que esteja passando por isso. Então, para a gente começar aqui o nosso programa, Fábio, mais uma vez, muito obrigado por você disponibilizar um pouquinho da sua agenda para vir aqui bater um papo com a gente novamente, né? E vamos falar aí sobre essas crenças limitantes aí, sobre essa eterna fonte de sofrimento que limita a nossa coragem de fazer alguma coisa, com medo de julgamento, com medo de achar que a gente não é capaz. E vamos falar a verdade, que isso é tudo uma grande bobagem, mas a gente muitas vezes deixa essa bobagem dominar a gente, né? Como é que é isso, cara? Marquinhos, quero começar primeiro nesse ano novo, te agradecendo pelo convite de estar aqui. Pô, é um estúdio agradável, né? Eu estava vindo para cá a pé, moro bem pertinho, e vim com o coração apaziguado. E uma vez eu aprendi que tudo que faz o coração se sentir em paz é muito bom. Né? O coração, ele é um guia pra gente. Tudo que faz o nosso coração ficar muito tenso, apertado no peito, é porque tem alguma ressalva ainda, né? Ou é uma energia esquisita, ou é uma pessoa que talvez aí não tenha com intenções verdadeiras para conosco. Mas quando o coração tá apaziguado é que a coisa tá bem, né? Então, assim, quero te dizer que vim tranquilo e vim feliz. E quero te agradecer porque é o segundo programa, e o nosso primeiro foi um programa que está sendo muito bem sucedido. Isso mesmo. Sendo entregue. Sucesso aí, de visualizações. Você me falava isso hoje, né? O recorde do seu canal até agora. É verdade. E eu espero que esse vá pelo mesmo caminho. É isso. Então, assim, vamos botar a melhor energia aqui, a melhor dedicação para isso. Isso aí. Vou te dizer outra coisa, segunda, né? Eu vou falar que você olha para trás na minha caminhada, tenho hoje 43 anos. E eu me lembro de vários momentos de eu em livrarias, né, porque não existia quase internet, né, falando dos anos 2000, onde livraria Saraiva tinha grandes lojas ainda, e outras que até já não existem mais, Siciliano e outras mais. FENAC no Brasil ainda estava. Sim. E eu sentava procurando encontrar resposta para algumas dúvidas que eu tinha. Mas não respostas abaixo da matemática, da química, da física ou da biologia. Eu digo assim, respostas sobre a vida. E hoje, com mais preparo, eu posso dizer que, basicamente, o que eu buscava era entender sobre isso que é o tema do podcast de agora. Eu queria entender por que algumas coisas não acontecem. Eu queria entender como desamarrar nós. Eu queria entender o nome desses nós. Eu queria entender as noias que nós temos, os freios, né, que nos impedem de prosperar. Porque o ar é o mesmo para todos, o tempo é o mesmo para todos. Então, por que uns vivem mais felizes? Por que alguns constroem famílias, negócios, programas de podcast e outros sucumbem no meio do caminho? Quantas pessoas eu às vezes converso por mensagem, seja por WhatsApp, por direct, e passo às vezes alguns meses entre uma conversa e a pessoa assim, não faço mais isso, parei. E eu fico assim, caramba, tudo muda, ok. Na esteira da vida, as coisas sempre passam, mas me dói quando eu vejo que um sonho, que um projeto parou. E muitas vezes precoce, porque faltou coragem, porque entrou um sabotador, porque entrou uma crítica, uma palavra maldita, entrou um perfeccionismo, uma procrastinação, um medo, a falta de clareza, e aquele sonho se perdeu, né? Então, hoje eu falo muito sobre isso e eu vou te dizer que eu percebi que talvez o tema meu de palestra que mais impacta é esse. Eu faço feedback depois dos meus eventos e eu despretensiosamente imaginava que seria um outro tema. Quando eu comecei a colher as respostas e botar no gráfico, mais aparecem sabotadores. E hoje, quando eu falo sobre esse tema, às vezes o evento acaba e a minha equipe de vídeo está lá, e eu sempre seleciono alguns para poder fazer entrevista, né? Para poder entender como viram, como aquilo ressoou no ouvido, como aquilo reverberou.
E uma vez eu olhei uma pessoa, roupa coral, roupa laranja, assim, bem chamativo, cabelo bem cacheado, uma negra bonita. Ela falou assim, a distância de mim foi pra mim. Os sabotadores são todos esses que eu tenho. Então, de alguma forma, é natural que muitas pessoas encontrem em si mais ou menos sabotadores. E uma vez um velho professor de São Paulo me falou que talvez na nossa vida a missão nossa seja essa: desamarrar nós, para chegarmos a um estado de evolução, de leveza, de alma, de espírito, de realização, de progresso. Então, sabotador é tudo sobre isso que a gente vai falar agora, né? É engraçado que, para mim, na minha concepção, eu já tive... lógico que todo mundo tem, né? A gente tem que dominar eles. É isso, vai dançando com eles, né? Isso. Mas, para mim, os dois maiores sabotadores na minha vida foram sempre as crenças limitantes e a energia parada. Que a crença limitante para a nossa energia. Sim, estagna. É exatamente isso. Então, depois que eu comecei a prestar atenção nisso, isso não tem muito tempo não, tá? Tem coisa de 2 anos, não sei. Quando eu comecei a prestar atenção nisso, que as minhas crenças limitantes estavam parando a minha energia e eu estava estagnado, porque eu queria fazer coisas, mas eu achava que eu não tinha capacidade, ou que eu não era o bom o suficiente, ou então assim, quem sou eu para querer fazer um negócio desse, sabe como? Mas a gente é o que a gente é. E se a gente for esperar, graças a Deus também tem uma coisa que entrou na minha cabeça, que a gente, apesar de falar que assim, eu não ligo, a gente liga, que é pro julgamento alheio. Só que de um tempo pra cá, a idade tem uma coisa de bom. A idade com maturidade. É isso porque que a eu ia idade falar, só... pode apodrecer ou amadurecer. Né? O fruto ele tem 2 caminhos. Conheço algumas pessoas tem que apodreceram. Que apodrecem. Que assim, chegaram aos 80 anos e você tem pena. Mas a idade com maturidade, o que me fez chegar à conclusão de que assim, ninguém tá nem aí pra você. Você pensa, às vezes a gente tem uma síndrome. Né? São muito importantes, né? Somos muito valorosos. Todos nos olham. Nada. Não parece uma síndrome de celebridade? Um pouco. A foto está em cima de mim, né? A luz na passarela, que lá vem ela, né? E engraçado, né? Que ao mesmo tempo que a gente se acha diminuído pelo julgamento, mas a gente se acha o máximo porque a gente se coloca no local de celebridade. Você sabe que eu ensino uma técnica no meu treinamento? Que essa técnica foi muito bem sucedida, não só para mim, como para várias pessoas. Eu aprendi com uma hipnoterapeuta em São Paulo essa técnica, eu passei a replicar. É a técnica de tornar-se neutro. Porque quando eu me torno de forma intencional neutro, quando eu olho para tudo que eu faço, consigo e realizo, e não me gabo, e não me encho, não me inflo, eu também não afundo quando alguém me critica ou eu acho que vão me criticar porque eu talvez tenha errado, cometido um deslize. Então, o mesmo caminho que levanta é o mesmo que diminui. Então, se eu me envaideço demais, sabe? Me elocupleto demais. Por outro lado, também, quando eu faço alguma coisa que não é tão boa, eu me critico demais, eu me julgo demais, eu me diminuo demais. E a neutralidade, para mim, né, que vem de uma família que tem um julgamento sobre si muito forte, autocrítica muito forte, foi uma ferramenta que aliviou muito da minha alma. Porque eu conseguia atenuar expectativas que eu tinha sobre mim. E eu era um bebê, capa de revista Pais e Filhos, sabe assim? Menino louro de olho azul. Sim, não sou mais. Mas eu era de verdade, louro de olho azul. Então, assim, e a capa da Pais e Filhos convidou mesmo. Então, assim, os olhos muito em cima de mim, sabe? Então, assim, o Fábio é muito inteligente. Isso trazia uma autocobrança, porque se eu fizesse errado, se eu não respondesse certo, se eu não fosse bem na prova, toda aquela identidade que se apoiava na crítica do outro positivo, no elogio, caía. Isso é uma grande covardia. É rótulo, né, que botaram em você. É uma covardia, cara, sabe por quê? A pessoa pega a expectativa dela e joga o peso no seu colo. É isso. Mas aquilo nunca te pertenceu. E no final das contas, você que sai demonizado da parada. É isso. Porque você recebeu um peso que não é teu e você tem que ter responsabilidade por um peso que não é teu. Não é teu. Quanto juiz não quer o filho juiz, quanto médico não quer o filho médico, quanto dinastias, você carrega ao nascer aquele peso. É da família tal. Já se espera uma coisa. Meu Deus, tem que ser advogado, tem que ser médico. Gente, tem que covardia, ser... né? Essa senhora. Covardia. Aí tem que esperar a vez o pai morrer pra sair do armário. Fala assim, não, eu não quero ser. Talvez eu conheci um cara, já um dentista muito famoso, quando o pai faleceu, ele estava com 50 anos. Aí ele falou, eu quero trabalhar com moda. Eu quero ser professor de moda masculina. Eu quero falar sobre imagem.
ele botou de lado a odontologia, nunca mais voltou. Ele teve que esperar a morte do pacto que foi estabelecido com ele Pra ele começar a viver. para começar a viver, tirar essa corrente, né? Uma vez, Marquinhos, eu escutei uma frase, na verdade eu li uma frase, que eu quero falar sobre ela nesse programa agora aqui, que tem a ver com o tema. A mente... Não, a frase é assim, ó. O corpo faz o que a mente acredita. E é verdade. Os contatos que você faz, as propostas, a ousadia, a coragem para agir, ela vem de uma ordem antes mental. Se a tua mente acredita naquilo que você pode fazer, que você deve fazer, e se você fizer e não der nada, tá tudo certo também, você... Isso aí é o comando, né? É o comando. É o comando. Você recebeu um comando que tá dentro de você mesmo, o que você se deu. Às vezes não foi nem recebido pelo outro, foi por você mesmo. Por você, não, por você. Porque Pelo também, se lado. a gente não se administra, a gente pode ser o nosso maior inimigo, né, Fábio? Normalmente, eu gosto de colocar isso, né? O sabotador é quando eu tô dormindo comigo mesmo e eu sou o meu inimigo maior. Eu sou meu inimigo. Sabe uma coisa Como que me lidar com essa melhorou? minha sombra, né? Com esse meu julgador, com esse meu Isso. ferino dentro de mim, né? Esse voraz leão que me morde se eu cometer um pequeno erro, um grande erro, um médio erro. O que me melhorou muito em relação a isso foi quando eu aprendi solitude. Porque eu passei a ter amizade comigo mesmo. Um bom relacionamento com você. Começou é bom com uma dormir comigo, amizade. é bom acordar comigo, é bom lanchar comigo. Eu e eu, né? Começou com uma amizade, com uma simpatia. Depois foi aumentando. E hoje, para mim, eu não consigo nem imaginar a minha vida se eu não tiver a minha solitude. Então, foi uma forma de diminuir meus sabotadores também. E isso é tanto verdade que hoje eu tô aqui. Porque isso aqui é um sonho antigo, eu já estou fazendo só um tempinho, né? Mas assim, hoje em dia tá do jeito que eu sempre sonhei. É isso. Então, para eu seguir um sonho, eu tive que me libertar de sabotadores. Claro. Né? Então, eu acho que para quem está assistindo esse programa, para quem está assistindo esse episódio, é o que eu falei, se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Certamente. Porque a gente se cobra tanto, cara, a gente se critica tanto, a gente se fere tanto. Não precisa nem vir dos outros, não. A gente já faz isso com a gente mesmo. Então, quando eu descobri que eu posso ser meu amigo em vez de ser meu inimigo, preferi 1000 vezes isso. E hoje eu já não estou nem um pouco preocupado com o que estão pensando, o que estão falando. Para falar a verdade, eu não estou nem muito preocupado em estar junto com pessoas hoje em dia. Assim, lógico, Sim, eu não tendo uma soberba, né? Não preciso de ninguém. Eu entendo o que você quer não é dizer. nada disso. Você não precisa disso no Mas sentido eu não do outro te preciso. alimentar, né? Isso aí. E eu posso ficar dias e dias e dias e dias e dias numa boa comigo, só com o meu trabalho, fazendo minhas coisas. E tô bem pra caramba. Quando aconteceu aquele lockdown da pandemia, né? Óbvio que teve uns aspectos bem duros ali de não poder nem caminhar na praia. Isso limitou bastante, mas eu lembro que pra mim, com a Bia, né? A gente morava já juntos, já estávamos casados, foi tranquilíssimo, porque o convívio comigo mesmo, com meus hábitos, já era verídico, né? Não era nada velado dela, ela também com ela, então a gente continuou convivendo super bem. E naquela época vários casamentos romperam, né? Porque era insuportável pro outro suportar ali o relacionamento. Mas por quê? Porque antes disso, ninguém suportava a si mesmo. Então, era o escape de trabalhar demais, de malhar demais, de beber demais, de viajar demais, de olhar só pra fora, que permitia que você suportasse a si mesmo, né? E as pessoas casadas, suportar, as pessoas que conviviam imagina. junto, mas elas nunca conviviam o dia inteiro juntas. Isso, né? era só assim, oi amor, bom dia, sai de noite, oi, como é que foi? Foi ótimo, acabou. Então muita gente se conheceu na realidade nessa época, que E aí estava não todo se mundo preso. suportou, né? E assim, teve muito erro de pessoa, como a gente falou no mundo jurídico, que você imagina que você está com uma pessoa, a pessoa é outra totalmente diferente. Sim. É o erro de pessoa. E assim, Que ali máscaras caíram, né? Porque não tinha como se manter de máscara não tem como. manhã, tarde e noite, de segunda a segunda, todo dia com cara de feriado, porque a rua era deserta, só se podia ir na verdade. farmácia, sei lá, mercado. Não tinha o que fazer. E você dentro de casa, Não tinha escape. com gente reclamando, com criança gritando. A criança estava chorando e então, tal. assim, o que teve de casamento que acabou, muitos homicídios e suicídios, infelizmente. Sim. Né? Aqui teve alguns casos bem assustadores. Isso aconteceu aí pelo mundo inteiro. Sim, não foi nem só por fenômeno aqui. exclusivo daqui. Porque as pessoas não têm estrutura mesmo. Sim. Né? E nessa época que
que você não pode fazer nada e que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Sim, tinha isso, né? O medo do incerto, né? Todo mundo vai morrer, vai espalhar por todos os lados, Isso minha não mãe vai morre, acabar meu nunca. primo. Muito doido Tem isso. perspectiva, né? Isso. Então, assim, os sabotadores, eles triplicaram a força. Cara, sim. E teve muita gente que pirou também, né? Uhum. E até hoje, 4, 5 anos depois, as pessoas ainda estão se... Tem algum impacto disso aí? Tem algum impacto. Eu acho que impacto pro resto da vida vai ter alguma Vai coisa. ter. O mercado de trabalho mudou, o mundo tudo. digital mudou. Mas a gente tem que olhar o lado bom também. Sim, não, Porque mudou. O mercado de Não falei que foi melhor trabalho ou pior, mudou. A dinâmica humana mudou. mudou. Mas assim, foi muita coisa E boa, aí? porque hoje em dia, vários negócios que há um tempo atrás talvez não desse certo, hoje em dia tá dando. Sim. E muita gente ganhando dinheiro dentro de casa, trabalhando de casa. Pô, isso é muito bom, né? Sim, Isso é bom mudou a demais. dinâmica de tudo, Mudou. né? Muitas empresas, a irmã da minha esposa, trabalha em Botafogo de segunda a sexta, ela agora vai uma vez por mês. Olha só. Só trabalha de casa. Não vai mais lá. E ela todo dia pegava ponte parada, barca lotada. Agora, o prédio nem sei que tá, virou obsoleto lá, porque quase ninguém vai. E era uma empresa que todo dia milhares de pessoas entravam e saíam pelas roletas, pegando os metrôs de Botafogo, né? Ou barca, e agora tá parado, porque a dinâmica mudou. Marquinhos, se fosse sobre maturidade, acho que vale a pena voltar nesse ponto, Vamos falar. porque, primeira coisa, muita gente nem percebe que está se sabotando. E aí começa a colocar a culpa no destino, a culpa em Deus, a culpa na família de origem, a culpa no vizinho Olho Grande, na Urucubaca, no que seja. Mas na verdade, no fundo mesmo, lá no preto e branco, ela não sabe nada sobre si. Ela não entende seus comportamentos. Talvez porque não pode praticar a solitude, como você, por exemplo, mencionou, e nunca teve tempo para dedicar ao seu próprio autoconhecimento. Porque a sabotagem ela vem de um ato que muitas vezes é meu. E é cabido a mim deixar de ser perfeccionista, deixar de procrastinar, entender medos, entender fraquezas, lidar com elas e alimentar aquilo que você não precisa, porque tem uma linha hoje que eu também acho muito bacana, que critica esse movimento da moda, 1% melhor a cada dia, te colocando também na obrigação de sempre estar indo perfeito. A positividade. Tem hora que você, cara, É o perdeu lance da foco. positividade tóxica. É isso. Que fala. Porque tem hora que você, cara, é bem mole mesmo. Parece meta de gerente de banco isso. É aquela coisa que tem que ganhar, né? E às vezes a pessoa falha. Então, assim, eu achei muito bacana esse movimento, porque somos humanos. Sim. Então, às vezes, o remo da canoa cai da nossa mão. Entendeu? Às vezes, você vai comer no Bob's, às vezes você vai comer 3 vezes mais do que devia, vai comprar uma roupa que não ficou boa em você. E é isso. Uma vez eu peguei um conceito que eu achei maravilhoso. Daquela linha que o pessoal fala, não, constância é postar no Instagram 3 vezes ao dia, todos os dias. Uma vez a pessoa falou uma coisa que eu falei, caraca, top. Ela falou assim, constância é você sempre se manter voltando pro seu objetivo. Não postou num, não postou no outro. Cara, no terceiro você lembrou? Fez um vídeo bacana, vai e posta. A constância é a busca por voltar ao caminho. E não ficar todo dia, meu Deus do céu, são 7h30 da noite, eu não postei ainda. Acabou meu dia porque eu não postei, para tudo, larga o filho, larga a família, larga o relacionamento, não malha, fica que nem um doido em casa, vai dormir de madrugada, ocioso ali, sedentário. Mas agora eu postei. E se você parar pra pensar, É bom também falhar, né? É humano, é espontâneo também. mas quando você para pra pensar, você teve um compromisso ensandecido e se você fizer uma prova dos 9 ali, que você ganhou com isso. É, cara, 3 curtidas, 5, 10, 20, sei lá, 50. Pô. Então, assim, E o que uma curtida bacana. muda no seu, na sua realidade? Sim, hoje em dia a métrica é pra muita coisa isso, né? Mas isso na realidade é uma sensação de alguma coisa, isso não é real. Não, uma Porque expectativa. Do mesmo jeito que eu tô curtindo uma coisa tua, daqui a 5 minutos eu nem me lembro que você existe. É o mais comum, inclusive. E às vezes eu curto uma coisa tua, mas eu nem ouvi. Nem ouviu, o que mais Eu só acontece. curti. Bateu a foto, você gostou, curtiu. Não leu o texto, escutou o vídeo. É tudo Eu já vi muito- vídeo que a pessoa conta um problema sério e a pessoa está curtindo. E a pessoa fala, gente, leiam a legenda. Sim. Acabei de contar que meu filho morreu. Às vezes a pessoa acabou de contar uma coisa trágica. Uhum. E a pessoa não leu a legenda. E tá curtindo, aplaudindo. Às vezes o filho da pessoa morreu. Só que ela fez um vídeo. E o vídeo começa com o filho nascendo, ou o filho na escola, uma lembrança. Né?
todo mundo lindo, sucesso. Parece até que tá falando de aniversário, né? Não é. A pessoa nem leu, então assim, ela não se envolve com nada e curte, né? Sim, ainda mais quando tem aqueles textões, aí as pessoas não têm mais paciência de nada. Sim. Né? Não É é tudo mesmo. muito rápido. Muito fugaz. Tudo- Eu percebo que o meu público do YouTube é diferente do público do Instagram. Ah, sim. Ainda que, às vezes, a mesma pessoa curta lá e me dê feedback no direct, pô, o vídeo tudo foi muito bom, me impactou e tal, essa palestra que você gravou lá, eu percebo que tem diferenças. Porque no porque Instagram o povo quer ver só o feed e correr e pum. Instagram, O YouTube não, mergulho, TikTok, né? Uma hora e meia de conteúdo às vezes, uma aula, né? Um curso. rede social, Instagram, TikTok, essas redes assim, que você tá com o celular na mão, para coisa imediata. Quem quer alguma coisa a mais conteúdo é o YouTube mesmo, que a pessoa já vai preparada, que ela vai ficar um tempo assistindo. Ela já sabe, né? Ela já sabe que ela quer aquilo ali. É outra história e eu também acho que pega outra faixa. Talvez sim. Pega outra faixa. Sim. Quem tem paciência pra isso, né? Por exemplo, a gente vai soltar esse episódio aqui. Esse episódio aqui é super interessante e ajuda muita gente. Então não é um tema que você vai passar e vai curtir. Você vai ouvir, você vai ver. Tem que escutar. Tem que escutar, porque isso em qualquer área, seja no começo, no meio ou no fim, vai te ajudar em alguma coisa. É questão que depende do interesse da faixa etária. Você falou bem da idade, né? Eu acho que depende do interesse do que você está vivendo. É isso. Eu já cheguei para um jovem falando sobre sabotador. Ele com 17 anos ele falou, cara, eu não quero saber, eu quero meu primeiro emprego. Aí sim ele vai no futuro perceber, estou estagnado, não me valorizam, por que eu não tenho coragem de falar com o meu chefe que eu quero um aumento? Por que eu não tenho coragem de fazer um concurso? Por que eu não tenho coragem de abrir uma empresa? Mas nessa fase que eu quero ensinar, eu quero só o primeiro emprego ainda. Então, porque ele não tem a visão de futuro. Eu não tenho ainda. Então, Ou então ele acha que isso nunca vai acontecer com ele. Isso. Comigo isso nunca vai acontecer. Então, aí quando ele começa a viver rodar a roda da vida, ele fala, realmente. Acontece com todo mundo, Tô me por que não vai acontecer sabotando, aí eu vou parar. É isso aí. Aliás, o primeiro, já quero trazer agora uma primeira história aqui. Como eu falei com você, né? Em respeito a você, ao seu público. Quis vir aqui já de barba feita, né? E falei, meu barbeiro estava ocupado, inclusive, ele hoje não estava disponível, eu não sabia. Ele estava com a agenda cheia de atendimentos. E eu pedi para um outro barbeiro, que também é um parceiro lá, muito querido, fazer a barba, e ele fez, e enfim, e vim. E nisso, né, enquanto eu combinava quem faria minha barba, eu falei com a recepcionista. E ela passou mal na semana passada, eu tive lá, ela não estava. Eu falei, já sempre tá lá, não tá? Foi me explicando o que aconteceu. Ela falou assim, não, eu estava com crise de pressão alta, nunca tive isso e tal. Falei, e agora? Passou uma semana, como é que você tá? Ela falou assim pra mim. E lá vem agora o primeiro sabotador da história, né? Ela falou assim, olha, Fábio, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu liguei pra todo mundo, inclusive daqui, e agora tá tudo ótimo. Você acredita? Eu falei, com certeza. Porque o primeiro sabotador que eu quero falar agora aqui, Marquinhos, e que aflige muita gente, tem muitas histórias para contar sobre ele, se você puder escutar e puder fazer uma seleção. A primeira história, o primeiro sabotador que a gente pode contar é da pessoa cuidadora do outro. Tem muita gente que tem a vida hoje travada, tanto em relação à prosperidade profissional, tempo livre para cuidar de si, tempo livre para se tornar mãe ou pai, tempo livre para viajar, para comprar uma roupa legal, para fazer academia, porque está presa todo dia, mentalmente, na prisão, na gaiola da vida, cuidando da mãe, cuidando da avó, cuidando da tia, cuidando da sobrinha. A pessoa vai só trocando. Ah, não, eu cuidava da minha avó, a avó morreu. Minha mãe agora piorou muito, eu vou cuidar da minha mãe. Eu cuido da mãe. Eu tenho uma conhecida que cuidou da tia, a tia morreu de câncer. A mãe também ficou doente de câncer, ela foi e cuidou. Depois a outra tia também ficou. Ela só ia trocando a pessoa. A Joana, a Maria, a Márcia, não importa o nome da pessoa, ela só ia mudando. Porque ela era uma cuidadora. Até que um dia ela falou assim, chega. Ela agora tá transbordante. Ela agora tá com o cabelo mais bonito. Ela agora começa a falar, Fábio, eu quero ser mãe, inclusive. Eu me inspiro no seu modelo como pai do Noah e quero ser mãe. Então, assim, ela não estava dando vazão às vontades dela, ao cuidado com o próprio self, com o seu eu, porque ela estava cuidando da tia, cuidando da avó, como num pacto assinado. Ela não tinha vida, né? Não tinha vida. A vida era trabalhar, ganhar dinheiro e, fora dali, era cuidar. Olhar pro outro. Só que o outro, olha que doido, esse outro, eu cutuco isso muito nas minhas palestras, são de antecessores de mim. E quando eu olho para trás, eu olho para a morte. A vida é a frente.
A vida tá lá, a morte é atrás. E não tô querendo falar aqui sobre não olhar pro pai, pra mãe, pro parente, não é isso. Mas não se colocar como bengala deles. Porque senão eles se envelhecem e você se conecta naquela bengala e você se torna uma peça da bengala da pessoa. E a pessoa nunca se livra da bengala e você não se livra de ser parte daquela bengala. E você não vive. E você não vive. Até que faz que nem ela. O que a pressão alta quer dizer na metafórica, na simbologia das doenças? Ela estava cheia. Tão cheia que não aguentava mais. A pressão estourou. E agora, quando ela falou assim, comecei agora... E eu via muitas vezes, frequentando a barbearia há quase 2 anos, eu via ela, toda no telefone, filha, quer que eu faça filha mesmo pra você hoje à noite? Quer que eu passe carne assada? Ela se preocupando, se colocando no compromisso, sem a filha pedir, para servir a filha, para servir a mãe. Ela falou no final de semana, fazer a casa da minha mãe, cuidando dela. Ela exercia esse papel, ela foi colocada em da vida dela para fazer esse papel e ela vinha alimentando isso. E aí que entra a autossabotagem. Quando ela continua alimentando uma vida que tira cuidados para si. E ela vinha gostando, porque senão ela não faria. Até que ela fica doente e toda doença é uma comunicação. A parte boa da doença é essa. Ela comunica com você, está errado. Assim como o choro da criança que não sabe falar. Comunicação? Doença no adulto é uma comunicação. Toda pessoa que falar, estou com endometriose. Isso é um sinal de alguma coisa. É um alarme, né? É um alarme. Outro dia uma mulher falou comigo assim, uma mulher bonita, potente, empresária de São Paulo. Estou com endometriose, o conteúdo foi parar na minha coluna. Eu não consigo me levantar. Extravasou para dentro do meu nervo. Ela começou a explicar. Eu falei, você tem namorado? Não. Quer ser mãe? Não. Tá trabalhando muito. Tá só no masculino. O que é endometriose na metáfora das doenças? O conteúdo que tem que ir para fora da menstruação está indo para dentro. Ela não está permitindo dar vazão ao feminino dela. Não vai conseguir ter saúde assim. É o desequilíbrio. É o desequilíbrio. É porque ela estava vivendo só a energia masculina. E Só. precisa equilibrar É isso. yin yang, preto no branco e branco no preto. Deixa a energia masculina Homem pro trabalho, sendo. né? É isso. Não sabe separar. Só que ela não sabia separar. Ela só conseguia ser uma coisa só. Aí a sabotagem não é cuidar do outro. Aí no caso, é o masculino em excesso, é trabalhar demais, é ser rígida demais. Mas se a gente for aprofundar, tem algum pacto no passado. Viu pobreza extrema, e no caso a mãe dela foi, né, era faxineira, então não pode parar de trabalhar porque vai faltar. Ou às vezes um pai que cobra, né, da filha mais velha uma característica de seriedade, de maturidade muito precoce. A criança, eu tenho que produzir, eu tenho que gerar, eu tenho que ter cliente, empresário. Só que aí a doença, ela faz o quê? Avisa. E essa também é uma das grandes covardias que eu acho. É você projetar pro outro aquilo que você queria fazer e não conseguiu fazer. Não conseguiu fazer. Tipo mãe de Muito Missy. pai que fazer isso. Sim. É. Elô Pinheiro de Sene Pinheiro, é quase isso, né? A mãe era Miss, a filha tem que ser Miss também. É uma coisa da energia. Eu não consegui, acho lindo, então minha filha vai ser. E você projetar, não, meu filho vai ser um grande médico, não, meu filho vai ser um grande isso, vai ser um grande aquilo. Às vezes você está destruindo a vida dele. Tá acabando, olha. Uma vez eu fiz um podcast com a Fernanda de Niterói. Aliás, um papo maravilhoso. Ela fala sobre relacionamento com filho, criação de filhos. Ela tem 3 filhos. Maria Luísa com 8, Miguel com 6 e a Isabela fez 4 agora. Mora na Pontaria, uma casa lá. E ela falava no programa comigo, Fábio, o rótulo no filho é sempre negativo. Seja ele o rótulo positivo, aspas, você vai ser médico, você é muito bom, você é muito lindo, seu cabelo é maravilhoso, quanto negativo. O negativo é óbvio. É uma crítica tão explícita que qualquer pessoa percebe que isso é negativo. Agora, o positivo é ruim porque a pessoa fica aprisionada naquela promessa que foi jogada em cima dela. Minha filha vai ser médica, minha filha vai casar bem, minha filha tem um cabelo muito lindo. E ela contou no programa que ela ouviu da mãe dela a vida inteira que a sua irmã come bem e você, a Fernanda, come mal. Ela falou, Fábio, eu tenho hoje 40 anos, eu tenho mestrado, eu tenho pós-graduação, eu sou especialista. E até hoje eu luto com essa voz interior que diz, Fernanda, você come mal. E ela falou, eu sei que eu não como, mas eu continuo acreditando que eu como. Porque vem da mãe. Mas o come mal aí deve entrar nela, sabe como? Você não é boa o suficiente. É isso. Sua irmã é melhor. A sua irmã é melhor. É a comparação, que é outra. A única coisa que os pais fazem é que arrebenta com as famílias. Seu irmão é melhor que você. Seu irmão, olha como é que ele é estudioso, olha como é que ele é dedicado.
Às vezes a intenção é de te estimular, mas joga pro buraco, pô. vamos botar isso em porcentagem. A minha ideia é fazer isso para te estimular. Só que eu acho que 98% você está destruindo. Destruindo a pessoa, denegrindo ela, acaba denegrindo, não, né? Desvalorizando a pessoa. Não deixa de denegrir, porque denegrir significa manchar. Então você tá botando ali uma mácula, né? Você Tá marcando, né? Tá escurecendo ali o cenário da pessoa. Então, assim, sabotadores são alguns exemplos que a gente está trazendo aqui logo de cara de pensamentos, de crenças, de verdades que estão rodando na nossa cabeça, mas que não são reais. Esse é que é o grande ponto, né? A pessoa que nós mais convivemos somos nós mesmos. Quando a gente não consegue ter tempo para fazer terapia, autoanálise, assistir um podcast como esse, tornar-se consciente de que isso apenas é um pensamento nosso, que não é uma verdade, isso vai pro buraco. Fábio, você como especialista no assunto, dá umas ideias aí para como é que a gente expulsa esses fantasmas de dentro da gente. Ghostbusters. Exatamente. Tô lembrando daquele desenho que tinha, né? Filme, sei lá. Porque eu acho o seguinte, aconteceu comigo, não que eu não tenha mais nenhum, mas diminuiu muito e Não, hoje não é sobre zerar, né? Não é sobre zerar, buscar porque reduzir, eu acho que só zera com a morte. dominar. Mas somos assim, humanos, né? Não somos máquinas, né? você ter o domínio do fantasma e não deixar de isso. te dominar. Porque depois que você pega esse fio da meada, a sua vida melhora muito. Sim. Porque você começa a tirar o valor, a tirar Sim, o peso. é isso. Você enfraquece o sabotador. Isso, porque você dá muito peso, por isso que ele te toca, por isso que ele te atinge. Porque se fosse para você indiferente, daqui a 5 segundos você nem se lembrava mais daquilo, né? E hoje em dia eu tô muito assim. Como é que eu vou explicar? Peraí, deixa eu até mudar aqui. Seletivo. Eu tô mais seletivo com tudo. Assim, né? Com o que eu permito que me invada a privacidade emocional. Hoje em dia parece, sabe, porque eu sou o carcereiro, eu tenho a chave dessa porta. Mas foi difícil, porque essa porta não tinha chave há um tempo atrás. Então, assim, eu sei quem que vai me atingir, eu sei quem que não me atinge mais. Quem que te atinge do que eles vão fazer, né? Porque tem isso, né? E quem não me atinge mais é uma libertação. Nossa, e assim, depois que a gente descobre esse fio da meada, é tão simples e a gente nunca, assim, não acredito que seja só isso. E não é tão difícil, porque você tem que mudar pensamentos. Chega uma hora que você já está tão farto, porque assim, você vê que um monte de coisa que acontece na tua vida está sempre acontecendo do mesmo jeito e nunca muda. Então você tem que mudar a tua forma de proceder também. Depois que eu mudei minha forma de proceder para algumas coisas, aí sim, os meus resultados foram diferentes. Não veio mais do mesmo, no caso. Começa a vir outros. Aí você vai evoluiu. Isso aí. São outros problemas. É aquele Então, alpinista, ele lida com problemas. Tem um filme que uma vez eu assisti, que o filme era muito interessante porque ele fazia o movimento exato de um alpinista. Então, na base, tinha alguns problemas. Muitas pessoas estavam começando a escalada e conseguiam tentar subir no segundo nível. No segundo nível, o radinho já não era tão bom, já tinha menos comida, alguns desistiram, e algumas doenças, né, em relação ao oxigênio pouco, o frio, foram aparecendo. No terceiro nível, mais ainda, outras doenças, o rádio já não funcionava, o médico já não chegava, ele parava no segundo nível, então você tinha que descer para atendimento para depois voltar, pouca água, outro tipo de problema. E assim é na vida. Você vai avançando, você vai encontrando duas coisas. Primeiro, menos pessoas. E segundo, novos problemas. Porque você vai refinando, né? Você vai subindo. E quando chega lá em cima e bota a sua bandeira no fundo da montanha, né? No final da montanha, você encontra outros. É a nevasca, é óculos escuros porque o sol brilha muito. Então, ainda que alguém lá embaixo fale, nossa, subia tudo de bom, não é verdade. A gente sempre vai ter uma nova aresta para parar. Sempre, na evolução humana, você vai ter uma... Porque são várias dimensões. Eu conheço gente, uma vez eu li uma história real de uma série de monges que ficaram meditando durante não sei quantas horas e dias seguidos. Se limparam de todos os pensamentos, se limparam dos seus conflitos. E quando eles tiveram que voltar, né, ao encerramento do seu jejum,
além deles comerem muito, o que eles precisaram fazer? Orgias sexuais. E aí ficou claro que se você vai muito por um lado, você acaba voltando pro mesmo caminho, pro mesmo status que você não consegue. O ser humano equilibra pratos. Então eu cuido das minhas emoções, eu cuido da minha alimentação, eu cuido da minha alma, dos meus relacionamentos, dos meus pensamentos, do meu sono. O ser humano ele é multifacetado, porque ele é matéria, ele é emoção, ele é espírito. Se você não cuida de tudo junto, não junto ao mesmo tempo, mas você não cuida de forma integrada, buraco, não vai funcionar. Aí você acaba tendo que ter válvulas de escape Isso. que possam te causar outros Maiores ainda. Aí você vai ter relacionamento lá com a prostituta, pega AIDS, pum, piora mais ainda. Ou como um cliente que eu atendi recentemente, ele falou, tô tão desesperado, quando acaba o expediente na minha empresa, eu abro as bets de apostas e chego a apostar 15 mil de uma vez só, para poder extravasar. Aí eu falei, o quê? Ele é a solidão do escritório o dia inteiro, a solidão de chefiar uma equipe sozinho, a solidão de não ter ninguém para conversar, de tentar uma vez falar com a minha esposa e ver que a emenda foi pior que o soneto. Ou seja, se você não tomar muito cuidado no seu crescimento, os sabotadores vão só transmutando. Enquanto ele não tinha nem 100 reais para jogar, a bet não era um problema para ele. Sim. Ele morava na comunidade da Maré. Qual era o problema? Ele virou um traficante. Quando ele se livra disso, vira empresário, cresce, o problema agora é a solidão do CEO. É outro problema. Eu falei para ele, tem uma solução. Desenvolvimento humano. Você agora está num novo status. Tem que apertar o F5 da sua vida. Atualizar o seu HD. Você agora é outro. Com outro sabotador. Eu acho que o primeiro ponto, dependendo da sua pergunta, é reconhecer o meu inimigo. Dar nome ao sabotador. Tem um trabalho norte-americano da psicologia que diz que pessoas que sabem nominar sentimentos, que sabem nominar emoções, que sabem nominar sabotadores, problemas, têm maior chance de crescimento nas áreas da vida. Então, o primeiro ponto tem a ver, Marquinhos, com educação. Conhecimento. O primeiro ponto para você se tornar um Ghostbuster, para você caçar o fantasma, é você primeiro saber nominá-lo. Eu reconheço, eu nomino e agora sim eu posso agir com relação a ele. Porque se eu não reconheço que ele existe em mim, eu sigo do modo superandi. Esse eu reconheço, é muito interessante isso que você falou, porque eu estava aqui pensando, quando isso começou a acontecer comigo em determinadas áreas, mas antes do eu reconheço, eu pensei, eu tive que ter um gatilho diferenciado, porque eu consegui isso aprendendo em terapia. Foi muito bom. Antes de tudo isso, você tem que ter a vontade. A vontade ela é o start. É o pilar. Assim, o pilar é aquilo que você não vê numa construção. Você vê o prédio, varanda, tudo. O pilar é o que está básico. É o que ninguém vê, mas é que é a base. É a raiz. Então, eu comecei a entender que, assim, para eu poder mudar, eu tenho que perceber que tem alguma coisa errada que não está funcionando bem. E isso não é fácil. Quando você chega e você entende que você tem um problema e que muitas vezes são erros e que é por isso que você estava falando lá atrás, há um pouco tempo atrás, falando sobre as pessoas que estão sempre culpando alguém ou alguma coisa. Sim, mais fácil, né? Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. Nunca sou eu, é o outro. Isso. É minha mãe, é meu professor, é o padre, é o pastor, é o meu marido, é o meu filho. Eles são o inferno da minha vida. Aquela velha, sou eu. E aquela velha máxima, né? Quando você culpa alguém, você resolve o seu problema. Claro, você nominou o outro, o outro é o causador, né? O bode expiatório, né? Aí parece que o problema está resolvido. Mais uma ilusão, mais um problema para frente. Uhum. E outra coisa também que você falou, de quando a gente começa a evoluir. Sobre vontade, só para não perder o fio da meada, tem uma estatística mundial que mostra que 50% das pessoas desistem na vida. Então a gente está falando que apenas 1 em cada 2, seria 2 pessoas, uma vai conseguir. Porque uma vai ter vontade de saber como fazer, de continuar. Metade, ou seja, a outra já saiu fora. Então, isso é um problema e uma coisa boa. Boa porque se você teve essa vontade, claro, metade do mundo não tem. Beleza, você é um baita de um vencedor já. Segundo, entenda que de repente o seu primo, o seu pai, o seu marido, a sua mãe pode ser esses que desistiram.
e que às vezes a gente quer salvar junto com a gente. A primeira coisa que acontece quando eu começo a nominar corretamente o sabotador e a resolver, ele é querer salvar alguém perto de mim. E esse é um problema, porque você não consegue às vezes levantar aquele peso que a pessoa não A pessoa não quer. É igual quando você Não para tem de como. fumar. É Aí estatística. quando você para de fumar, você fica achando que todo mundo tem que parar de fumar. É claro. Não! A pessoa Você que faz o quer que parar ela de quiser. fumar. Eu paro de fumar e problema meu e problema de quem Você até fuma. pode se incomodar com essa fumaça vindo pra você. Mas você não tem que Mas fazer você o não outro pode, parar. não, claro que não. É. Esse negócio de querer catequizar o outro, a força, isso é horrível. Cara, isso é muito chato. A porta da igreja está aberta. Entra quem quer. É isso, cada um entra na sua catequese, quando quer. É o tempo de cada um, né? Eu não apresso ninguém. Nenhum cliente meu, esse mesmo dos 15 mil, marcou atendimento e tal, tá deixando quieto. Eu te mandei uma mensagem, tá bem? Ah, tô muito sobrecarregado. Falei, eu tô aqui, tô disponível, tá? Falei, mais nada. Cada um tem seu Porque, time, pô, o né? cara, quando ele talvez perder 20, ele vai me ligar. Beleza, é o tempo dele. Agora, se eu forço ele, que ele perca só os 15, o que vai adiantar? Ele pode não estar querendo resolver ainda. Quando ele perder mais 20, vai doer mais. Agora eu quero. É verdade. Com 35 de débito, pode ser que ele queira. Cara, eu quero agora. Aí sim, a vontade apareceu. É verdade. Outra coisa também que a gente estava falando, que eu queria falar um pouquinho antes da gente mudar totalmente de assunto e depois não lembra mais. Que a gente estava falando aí de ter novos problemas. Sim. Para mim, quando você dá uma mudada na tua vida, que você só tem aquele mesmo tipo de problema, que são das pessoas que olham sempre para o outro e não olham para si mesmos, né? Então, quando elas começam a ter novos problemas, isso significa evolução. Claro. Significa que elas conseguiram olhar para o outro lado e ter outros problemas para resolver, que agora envolve elas. Agora ela percebe que ela é. Que agora ela é o personagem principal da vida dela, que já era para ter sido desde sempre. E também tem uma coisa, uma pessoa que é acostumada com isso, de só olhar para o outro, achar que é o dever dela, e muitas vezes tem essa pressão de obrigação. Você tem que fazer, tem que olhar. Essas pessoas, elas seguram, elas carregam uma culpa muito grande, porque às vezes elas querem sair dali, mas elas não conseguem, porque se culpam e acham que se acontecer alguma coisa, a culpa vai ser delas. Um peso. Nossa, né, é uma muito loucura grande, isso. né? É um peso muito grande. Eu vou falar então duas coisas importantes sobre isso, né? Eu acho que uma frase que eu gosto de usar, que representa o meu trabalho, né? Você estava agora há pouco arrumando ali o microfone, que tinha soltado o fio, e eu falei, Marquinhos, eu tenho pouco a te ajudar, porque realmente eu entendo pouquíssimo de cabo, fio, nomes, enfim. Mas meu único trabalho, que é o que eu domino, que eu gosto, que eu acho que faz sentido para mim, é ser um professor, um ensinador, um palestrante, enfim, é o que eu faço. E a frase que resume meu trabalho, que eu acho que tem a ver com esse nosso papo, é bíblica, e a frase diz, meu povo pereceu por falta de conhecimento, não por falta de fé. E quantas pessoas hoje, por ignorância, por não escutar isso ainda, por não entender isso ainda, vão na igreja, ou se não vão na igreja, falam pelas esquinas daqui do bairro, ou das esquinas do mundo. Eu tenho certeza que Deus vai me ajudar. E para por aí. Não assiste um podcast, não faz a terapia, não assiste um vídeo no YouTube, não faz um curso, não faz um evento, e aí vai seguir na mesma. O inferno vai continuar sendo a filha, o marido, o pai, o patrão, o chefe, o que seja, porque o conhecimento é que transforma. Aí joga o peso todo para Deus. E isso, que é mais fácil, né? Porque aí se os outros são inferno, Deus é o céu. Então, né? O céu e o inferno. Então, a obra de Dante, né? Até me lembrou da Capela Sistina lá em Roma, em Vaticano. É isso. O ser humano ele precisa dessa dualidade, da polaridade. Então, se Deus está no céu e ele vai me ajudar a me livrar de todos esses infernos. Quantas vezes eu não escutei perto de mim, inclusive na minha própria casa, né? Frases como, vocês são o inferno. Esse trabalho é o inferno. Quando, na verdade, a pessoa queria se livrar daquilo, mas não sabia, e por ignorância, por não estar letrada nesses assuntos, queria, de forma generalizante, né, dizer que tudo isso aqui é o inferno. Quando ela, a pessoa, é que não tomou consciência do que ela pode fazer, do que ela pode pensar, como ela pode estrategicamente agir para mudar isso. Porque esse inferno aí era o grande desconforto que essa pessoa tinha. Essa pessoa tinha. Você falou uma coisa agora muito boa, conversar contigo é muito rico, né? Você é um cara rende muito simpático. O papo rende porque você vai tendo uma condução ali, como você falou, né? Longe de ser engessada, pelo contrário, né? Virtuosa. Você foi a questão da mudança dos problemas, que você resgatou o que eu tinha falado.
vejo muito aqui fazendo compras, né? Hortifruti, enfim, qualquer comércio de roupa, enfim. A eterna reclamação dos funcionários com relação aos seus negócios, patrões e horários. Ah, tá acabando, finalmente eu vou embora. Aí tá a loja agora, eu perguntei, agora fecha mais tarde aqui? Infelizmente, é sempre um fardo. Na hora que um desses, por alguma razão, em algum momento, tem um start e abre o seu próprio negócio, ou troca de um cargo de caixa, de um arrumador de limões e vira um gerente, na hora o cara muda o problema dele. O problema dele passa agora a ser outro. É atender bem o cliente, é treinar bem a equipe, é pensar num ponto de venda, é começar a pensar, caramba, agora eu tenho que ter uma boa matéria-prima para vender meu produto. A cabeça muda. Mas o erro tá na base, porque ele acha que o primeiro cargo dele é subalterno. É isso. Que é coisa rasa. É coisa rasa, que É não por vale isso que nada. aí que já é não a tem fonte do importância. sofrimento. É isso. Ah, E a graças a mentalidade, Deus, né, de peão com peão. Uma vez que uma pessoa isso, não, peão, o cara da peixaria, peão apoia peão. Como se estivesse se colocando de forma fixa, eu sou um peão, daqui eu não saio, o meu negócio é ficar nesse terreiro aqui. Eu não consigo ser diferente, mas caramba, ele hoje tá ali. Mas a mentalidade é muito pesada ali pra essa pessoa, né? São as pessoas que têm um pensamento raso. Fixo, raso. E infelizmente não dá para você esperar muita coisa, porque essas pessoas são muito obtusas. Sim, é bíblico, nem todos serão salvos. Paciência, não tem jeito. E cada um, eu acho que assim, cada um tem o seu timing de evolução. E a evolução, ela não tem marcha ré. Não. Agora, uns andam com um passo mais rápido e outros andam com um passo de tartaruga e às vezes até de caranguejo, né? Dá um passinho pra trás, para um pouquinho, vai pro lado. Tá em movimento, mas nem sempre é para frente. É verdade. Então, eu acho que cada um tem a sua evolução. E falando, voltando lá na espiritualidade, eu acho o seguinte, eu vou falar até por mim, eu sou uma pessoa que tem muita fé. Eu sou um cara que tem uma fé muito forte. E assim, nas minhas orações, eu peço a Deus para reforçar minha fé cada dia, me mandar sinais para que eu não precise questionar minha fé. Sabe? Assim, a minha oração toda noite, ela termina com essa frase. E eu não falo ela automática, não. Eu faço ela sentindo. Porque eu preciso de reforço da fé a cada dia. Então, às vezes, a gente passa por situações que tiram a gente do nosso conforto. Bem comum, né? E a gente questiona um pouco a fé, mas depois que passa, a gente percebe que a gente aprendeu alguma coisa com aquilo. Né? Só que não é só pedir a Deus. Deus me ajuda aqui. Ele vai, na minha concepção, né? ele ajuda, sim. Orar e vigiar, né? Ou seja, eu oro e faço. Oro e cuido, oro e alimento, oro e nutro, oro e me desenvolvo. Só que eu tenho a minha função também. A minha função é pedir e executar, fazer, e fazer o que eu posso fazer. Porque assim, tem certas coisas que eu posso fazer, então eu faço. E o que é impossível, você deixa para Deus. É isso. Então eu comecei a equilibrar isso. E dá certo, cara. Muito. Porque eu faço o que é possível fazer. O resto entrega. E o que é impossível porque não é para que eu faça, é para que Deus faça. É isso. Né? Então, assim, você pode dar o nome que for, você pode dar o nome de Deus, universo, energia. Tudo tem a mesma função, que eu boto em Deus, mas maior. Você pode dar o nome que você quiser, que é a mesma coisa. É a mesma energia. Só que eu acho até que tem alguma coisa a ver com energia mesmo científica, alguma coisa assim. Cinética, né? Uma coisa assim invisível, porque, assim, né? Você começa a mentalizar um negócio e eu sempre entendi que o universo ele não sabe o que é certo e o que é errado. Ele nem tem o interesse de saber de nada, de julgar. Ele é um captador de energia. Se você só emana negatividade, é isso que ele vai te mandar. Pra você isso. Porque ele entende que você precisa daquilo. Então você só fala daquilo, ele vai te dar mais daquilo para você continuar tipo o feed falando. do Instagram, né? Se você abre, você só vai ter exemplos daquilo que você já assiste, porque você está sempre ali. Isso aí. Então, e quem exala coisas positivas, que tem uma certa... Por isso que o relacionamento que você tem com outras pessoas é tão importante, né, Marquinhos? O que você cultiva de pessoas próximas, o que você conversa, o que você lê, o que você assiste. Porque esse podcast vai durar alguma quantidade de tempo. A mesma, talvez, um outro podcast, de uma série, de um bate-papo com um amigo. É o tempo que você aloca de vida em cada coisa que vai trazer o resultado da tua vida. É verdade. Plante morango, colha morango. É verdade. Plante batata, colha batata. Não plante nada.
E a você colheita sabe, vai ser dura. você sabe qual foi a grande vontade que eu tive quando começou a vir esse lance de podcast? Que foi um pouquinho antes da pandemia, se eu não me engano. Foi, Mas na já pandemia explodiu, fortaleceu muito. sim. Mas eu sempre quis ter alguma coisa assim, só que eu não imaginava que dava para transformar isso num programa, né? De sempre fazer alguma coisa que pudesse ajudar alguém. Não porque eu seja nobre, nada disso, sou muito longe disso. Mas assim, às vezes você passa por um problema e você resolve esse problema de uma forma e tem pessoas que estão assistindo que estão às vezes passando pelo mesmo problema ou alguma coisa muito parecida, ou se não for ela que esteja passando, de repente familiar, um amigo, alguma coisa, mas só que ali você entende, você vê um direcionamento que aquela pessoa está contando que você nunca pensou Nunca naquilo. pensou, sim. E de repente aquilo pode ser o estalo. Fala assim, caramba, eu precisava disso na minha vida, cara. Eu precisava disso para poder resolver meus problemas. Então, às vezes, você tá ali conversando um negocinho que parece fugaz, parece bobo, assim, mas quando de repente parece que toca ali assim o dedo na ferida e fala assim, epa, Dá uma clareza, né? acontece isso comigo e aí você começa a prestar atenção para saber como é que a pessoa resolveu e de repente aquilo ali pode ser uma grande chave para a sua vida para resolver, porque já aconteceu comigo, sabe? Às vezes eu estava assistindo um programa que eu não estava nem prestando muita atenção, de repente o papo mudou, foi em algum podcast desses da vida e entrou em algum assunto ali que me chamou a atenção, porque geralmente quando a gente passa por alguma coisa chama a nossa atenção. Sempre. E quando me chamou a atenção, cara, eu fiquei assim, cara, eu vou prestar atenção, tá? Isso vai me... Aí parei tudo, fiquei prestando atenção e fiquei ouvindo como é que a pessoa passou pelos problemas, como é que resolveu. Agiu, né? Isso, como é que ela agiu. E depois eu fiquei assim, impressionado. Falei assim, isso vai me ajudar muito. E me ajudou, sabe? Então, quem sabe, de repente alguém está assistindo isso aqui e fala assim, caramba, isso aí me ajudou em alguma coisa. Com certeza. Não, Então, a ideia é essa, o podcast ele é tão sem máscara que eu acho que ajuda muito nesse sentido, né? A minha ideia de ter o programa foi esse. Que assim, eu não quero que fale entrevista, porque eu não sou jornalista. Eu não quero ninguém aqui parado, assim, tipo, engessado. O que eu posso falar, o que eu não posso falar. Cara, você fala o que você quiser, o papo é nosso. É como se a gente estivesse aqui, a gente tá aqui, ó, tem um tira-gosto, a gente tá aqui conversando. Lanchando e conversando. Como se estivesse num restaurante, num bar, na praia, num quiosque, alguma coisa. Só que tem câmera, entendeu? Isso. Mas assim, a gente vai falando e o assunto ele vai mudando. Ele vai lá, volta aqui, vai lá atrás, vai lá na frente. E isso vai enriquecendo e quando você vê, você pode ter ajudado pelo menos uma pessoa. Então, a minha função sempre foi fazer alguma coisa para ajudar alguém. Agora, eu não faço a menor ideia de quem seja, sabe? E, de repente, o assunto pode ser esse. Porque eu sempre quis, a minha intenção sempre foi trazer gente que tem um assunto relevante e que tem interesse público. Porque todo mundo é de carne e osso, todo mundo vai passar. No fundo passa, somos né? iguais, né? Todo mundo ligado, passa pelo mesmo coisa, problema. né? Claro. Só que umas pessoas passam mais fáceis pelo problema e as outras talvez não saibam passar por esse problema. Sim. E de repente você tem ali né? É isso, né? Um eureka. É isso, né? A gente pode nominar aqui para ajudar então o público, né? Para poder... Acho que tenta dar esse match que você falou, né? Talvez uma frase, uma palavra, um nome, para fazer o público, se já não se reconheceu em alguma forma de pensar, se reconhecer, né? Então, o primeiro que eu mencionei foi o cuidador do outro, né? A pessoa que a gente pode chamar de altruísta demais, né? Aquele que é o prestativo demais. Ela entra na fila para resolver o problema do outro. A pessoa às vezes nem pediu nada, então ele não quer nunca na sua vida ser protagonista. O sem vida. É o sem vida própria. Então ele passa a vida inteira com aquela cara de coitado, de que não se cuida, de que não come bem, de que não tem dinheiro, de que nunca trabalhou, de que nunca estudou, porque está cuidando do outro. Eu conheço pessoas de níveis diferentes de instrução que passam por isso. Geralmente cuidando do sobrinho, cuidando do filho, cuidando da mãe, e muitas vezes num sentimento de dívida que foi criado no passado. Às vezes a criança escutou alguma coisa de que não olha demais para o outro, seu cachorrinho morreu porque você não deu comida, o passarinho morreu porque você botou ele no sol e foi brincar com seus amigos, e a pessoa então tem um choque. E ela passa a eternamente ter que cuidar, como se fosse um pacto assinado de dívida eterna, para poder redimir-se daquele erro
aspas, do passado. Muita gente não cuida da sua vida porque tem que cuidar do outro. Né? Com as pessoas próximas que tem um namorado de uma década e passou esse tempo todo de namoro com a sua profissão parada, estagnada, porque não, tem que cuidar dele, porque ele precisa de mim. Aí depois de uma década junto, por alguma razão se separa, encontra um novo namorado e em poucos meses a mesma coisa está acontecendo. Não porque ele precisa de mim, porque eu vou então cuidar dele, não de mim. De novo a minha carreira está em segundo plano, porque ele precisa do meu cuidado, porque a mãe não olha, porque o pai não olhou, porque o padrasto não olha, porque ninguém olha. Ela está reeditando no parceiro 1, parceiro 2, parceiro 3, não importa o emprego que ela tenha, essa vontade de fazer pelo outro e não por si mesmo. Esse é um primeiro sabotador muito forte. Um segundo, que você colocou muito bem, as suas primeiras aí apresentações, é a questão do perfeccionismo / comparação. Especialmente em tempo de rede social, passa-se uma impressão de tudo muito perfeito. Sempre está evoluindo 1% a cada dia, eu sempre estou comendo coisas que fazem muito bem à saúde, eu sempre faço a minha caminhada, eu sempre faço o meu spinning, eu sempre acordo bem, eu sempre sou muito regrado. E a pessoa começa a acreditar que só ela não é perfeita, que só ela é que limpa cocô do cachorro no sábado à tarde, né? Todos os outros estão na praia, no barco, na lancha, estão na região de Búzios, estão em Paris, em Aspen. Esse aí é aquele que age como se o mundo tivesse esquecido dele. É isso. Todo mundo está curtindo, menos eu. Né? Então, o segundo sabotador tem a ver com comparação e perfeccionismo. Comparação quando eu olho para o outro e acho que o outro tem vida melhor que a minha. E o segundo ponto ligado a esse primeiro é que eu só posso, então, ser alguém na vida se eu for tão perfeito assim. Se eu comer de forma perfeita, se eu dormir de forma perfeita, se eu seguir o script, né? Aí eu sigo o influenciador do sono. Se eu seguir o protocolo do sono do fulano. Se eu seguir o protocolo contra a ansiedade do Beltrano. Se eu seguir o protocolo alimentar da nutricionista fulana. Ou daquela que nem é nutricionista fulana. Aí sim, minha vida só vai caminhar se for assim. Se eu me relaciono segundo o mentor tal. Se eu durmo segundo tal. Se eu como... Então, o perfeccionismo e a comparação que a rede social permite que aconteça, né? Não que ela cause isso. Somos nós que vamos lá mexer no botão e não temos preparo muitas vezes para poder lidar. Podemos cair no segundo sabotador, que é da comparação. Comparar palco do outro com o meu bastidor. Comparar a edição do outro com a minha vida cotidiana, comezinha comum, né? De ser humano, animal que somos, que temos momentos de ir ao banheiro, de tomar banho, de acordar com o olho com remela, enfim. Então, acho que esse é um segundo que a gente pode chamar. Eu me lembro quando eu fui no Vaticano, na Capela Sistina, que é um ponto super famoso lá no Vaticano. Eu escutei no audio guide, né, em português de Portugal, o cara explicando que o Michelangelo, nos anos 1500, tinha sido chamado para pintar a lateral da igreja. Ele pintou, achou que ficou péssimo. E anos depois, quase 30 anos depois, o papado lá do Vaticano chamou ele de novo para pintar a parte da frente do teto da igreja. Ele falou, não vou mesmo, porque o que eu fiz do lado já foi uma vergonha. Se eu pintar da mesma forma, a frente, o teto, onde todo mundo olha durante uma missa, eu vou ser, né, vergonhoso. E eu tô mais velho, eu tô pior, eu perdi agora o meu tato fino, não vou fazer. E o papado insistiu, ele topou, fez, achou que foi horrível, quis abandonar a obra, né, a pintura, os afrescos em vários momentos. E hoje é o segundo museu mais famoso do mundo, só fica atrás do Museu do Louvre em visitação, e dentro do complexo do Vaticano, que tem várias pequenas exposições, desde múmias, estátuas gregas, até a Capela Sistina, em toda a sala que você entra no Vaticano tem um atalho para a Capela Sistina. Porque, no fundo, a maioria das pessoas quer ir lá para conhecer a Capela Sistina, que esse impostor, que esse farsa pintou anos atrás. Então, muitas vezes a pessoa se sente um nada, porque está buscando ser um Michelangelo na vida, e o próprio, que foi, nunca acreditou ser. Usava um sabotador aí, né? Ele violentíssimo, que o desenvolveu do ponto de vista artístico, mas o fazia sofrer profundamente. Ele nunca se sentiu seguro, né? Nunca. Conheço histórias de engenheiros que, próximo à inauguração das suas obras, como pontes, viadutos, se suicidaram. Gente. Porque falaram, eu tenho certeza que vai cair. Nossa. E até hoje a obra está lá. Claro que não tinha tecnologia de hoje, nos anos 60, 70. Hoje talvez tenha computadores para poder fazer cálculos e tal.
pessoa se suicidava, é muito comum isso, e depois a obra está até hoje, a ponte está lá, o viaduto está lá, o elevado está lá, nunca caiu. E ele, para não se assistir a própria vergonha, aquilo aconteceu, encerrou a vida dele antes. Então, assim, o perfeccionismo, ele cala pessoas, ele mata talentos. São pessoas inconscientes que se escondem para poder não publicizar para o mundo aquilo que eles têm de valor. Esse é um sabotador poderosíssimo, e a pessoa fica esperando o melhor momento, o melhor post, o melhor... Aí sim eu vou conseguir. Eu não começo porque eu não tenho o nome do perfil. Eu não começo porque eu não sei fazer a minha bio. Eu não começo porque eu não sei editar vídeo. Eu não começo porque eu não sei gravar um podcast. Eu não começo porque eu não tenho microfone. Começa nunca. Eu não começo nunca. É. E você acha que a gente, com esses dois tipos de sabotador, já é suficiente ou tem mais alguma coisa? Nossa, tem um terceiro que acontece muito no meio que eu venho, que é o meio do professorado, né? Meio do conhecimento, que é a sabotagem do sábio. A chamada cilada ou armadilha do sábio é quando a pessoa acha que ela nunca sabe o suficiente para começar a fazer. Então ela tem que comprar um curso online, 2 cursos online, 3 cursos online, 4 cursos online, 5 cursos online, mentoria online, assistir uma aula no Zoom, participar de um grupo. Ela faz parte de um monte de coisas para ter o atestado de que ela é capaz. Ela busca no diploma, no papel, nas horas consumidas num curso isso. Óbvio que o conhecimento ele é constante com a nossa vida. Mas, quando eu não faço, porque eu dependo de 3, 4, 5, 6 certificados, cursos, formações, eu não faço nada até lá, estou dentro dessa cilada, que é muito típica de um recém-formado. Claro, para a de 5 anos, acha que não sabe nada, então, caramba, como é que eu vou ser como médico? Como é que eu vou ser como advogado? Eu não tenho VR ainda. É compreensível, é uma ponte que você atravessa. Mas esse é um tipo de segurança que paralisa, né? Paralisa, de repente você nunca começa. Nunca começa. E poderia ter sido um profissional aí maravilhoso. Exemplar. De repente até alguém que fizesse alguma coisa bem diferenciada e virasse ícone de determinada coisa. E você vai e se paralisa total. Se paralisa, totalmente. É um inseguro, né? Uma vez eu tive uma aluna num treinamento meu, a Érica, e eu posso falar o nome dela porque ela deu entrevista falando sobre isso para minha equipe, então não foi revelado. Ela falou que durante a pandemia comprou 5 cursos online. E que ela tinha um sonho de fazer um curso online. Ela ser ministrante. E ela falou, só posso ter o meu curso quando eu acabar os 5 cursos. Só que cada um tinha 300 módulos, com 300 conhecimentos de áreas diferentes, que ela precisaria integrar aquilo tudo, só que ela atendia em consultório. Ela é filha do pai dela, filha da mãe dela, dona do cachorro dela, tem um namorado. Ela não consegue ter agenda útil para conseguir em um curto intervalo de tempo consumir, ela ia ficar anos. Até que nesse curso ela falou, Fábio, a ficha caiu para mim. Eu tô nesse sabotador. Eu percebi que dentro desse mapa que você trouxe nessa dinâmica, é o meu. Graças a Deus que ela chegou a essa conclusão. Ela falou, eu abandonei os 5 cursos e abri o meu curso. Graças a Deus ela que ela falou, parei onde estava, dane-se. Eu decidi, não, mas não tem nem mais um modo. Não, mas no terceiro curso tem um assunto, dane-se. Ela falou, esqueci os 5. Ela já estava pronta? Tá pronta. Ela falou, larga os 5. Porque se eu fico, não, mas tem um que talvez ia ser de novo quem? A armadilha, sabe? E graças a Deus que ela chegou a essa conclusão, porque essa conclusão veio para ela numa forma de libertação. Ela chegou à conclusão de que ela não precisava daquilo para fazer o que ela sabia fazer. É isso. Só que ela não tinha segurança para fazer. Não tinha segurança para fazer. Já passei por isso também. E graças a Deus também. Isso me ajudou em terapia, porque a gente conversa sobre essas coisas, né, em terapia. Sim. Terapia não é luxo nenhum. Acho que se todo mundo pudesse fazer... Cara, é vida, é maravilhoso. Eu fiz durante 4 anos, mas foi muito importante para mim. Foi muito importante. E depois eu fiquei livre. Eu me senti livre. Muito bom. É uma benção, né? Mas acho que tinha que ser obrigatório já na escola. Eu fiz mais de 10 anos, é uma coisa assim, revigorante. Eu trabalho com isso, né? Então, Vira e mexe tá me perguntando, libertador pra alma. É, porque você como um palestrante, desse assunto, você precisa estar sempre também atualizando, né? E você precisa sempre estar reforçando a sua segurança também, né? É uma segurança emocional de que você passa aquilo, mas você passa aquilo com sobriedade, com seriedade e com confiança no que você está falando. Porque você vive aquilo. É assim, tipo, funciona para mim, então faz isso que funciona para você.
né? Então, assim, eu acho que esses gatilhos que a gente vai dando, a pessoa vai adequando. Ó, isso aqui porque assim, gatilho é assim. Você tem um problema, eu tenho um problema. É muito parecido. Eu usei dessa forma. Você pega o gatilho e guarda. Fala assim, epa, isso aqui pode servir para mim nisso aqui. Sabe? Vai ser perfeito nessa situação que eu tenho aqui. Então, essas ideias das vivências das pessoas é que te enriquecem. É isso. Como o outro resolve aquilo que eu não sei resolver, ou não faço tão bem. Então, esse estúdio aqui, esse podcast aqui é isso. É exatamente isso. É esse laboratório. São pílulas de ideias. Quando você falou agora que ia gravar com o Daniel, eu falei, pô, eu quero vir ser auditório aqui, porque eu sei que vai me agregar imensamente. Claro que assistir o vídeo é bom, isso daqui é melhor ainda, porque eu já claramente sei, e eu quero já passar para um quarto, se me permitir, que eu vou revelar um pouco até o que eu passei. O quarto sabotador, foi o que eu passei muito forte, é o do inocente. O inocente é como uma criança. E a criança, hoje, cada vez mais os estudos comprovam, até certa idade, né? 3 anos, alguns falam 6, a criança precisa viver num ambiente que ela considera perfeito. Porque está na fase do inocente. Mas, quando eu me torno um adolescente, e depois um adulto inocente, eu estou fora do mundo real. A chamada queda do paraíso é quando o adolescente, quando a criança, aos seus 9 anos em média, 8, 9, 10, tem esse processo de perceber que o mundo não é tão perfeito. Que tem suas incongruências, tem seus desequilíbrios, suas assimetrias, inclusive em relação à política, à economia, finanças, clima, relacionamento humano, amor, inveja, coisas típicas do ser humano que não são tão perfeitas como ele podia imaginar. E o que o inocente pensa muito e que, se eu não tomar cuidado com isso, é uma voz que eu ainda escuto. Todo mundo é bom, todo mundo sabe tudo, todo mundo é capacitado e eu não. O inocente, como é uma criança, ele vê todo mundo muito maior do que eu. Ele vê o mundo assim, né? Eu várias vezes me abaixo para falar com o Noah para poder tentar enxergar o mundo como ele enxerga, para poder ter a dimensão que ele tem. E para respeitá-lo e não fazê-lo ficar o tempo todo olhando para todo mundo assim, porque senão ele vai se acostumar durante quase 5, 6, 7, 10 anos a acreditar que ele é pequeno e que os outros são grandes. O inocente, ele tem a dificuldade de entender que ele sabe. E aí entra um ponto que é um mantra que eu trabalho para mim frequentemente, eu quero compartilhar aqui, Marquinhos, que pode ser que alguém que nos escuta, nos assiste, nos vê, passe por isso, que é o que você acabou de falar, não é exclusivo meu, o sabotador. Está na Bíblia e eu percebo que é a pura verdade. A maioria das pessoas, das empresas, dos negócios, tem um travessão nos olhos. Não enxergam quase nada. E quando eu me lembro disso e tento cuidar para não ser tão arrogante, eu falo, cara, então a minha mensagem ela tem que chegar. Eu preciso estar bem vestido, eu preciso estar preparado, com pessoas que pensam assim e que criaram atmosfera como essas do teu estúdio, porque a mensagem vai chegar nessas pessoas. E eu já percebi que por terem um travessão nos olhos delas, quando eu, por exemplo, tô com a barba mais feita, tô com um blazer mais arrumado, eu no mínimo sou mais escutado. E aí a minha mensagem dos meus estudos, do que eu leio, não do que eu criei, do que eu reproduzo, do que eu aprendi, do que eu desenvolvi na minha própria caminhada, pode ser que ajude aquela pessoa. Então, quando você falava até agora há pouco comigo, de bastidores aqui, sobre as parcerias, vou compartilhar da minha realidade. Eu recentemente também comecei a estabelecer um movimento de venda de palestras para empresas e estabelecer algumas parcerias. Quando eu comecei a primeira, teve uma resistência minha, uma segunda, caramba, eu estou oferecendo. Depois eu tomei ciência, Marquinhos, vendo ali o campo de batalha, como ele é. Como é verdadeiro que as pessoas não... Cara, estão muito despreparadas. Então, a nossa parceria, alavancar elas com o teu estúdio, é necessário. O mantra tem que ser esse, né? A antissabotagem, né? O antídoto para quem passa por esse arquétipo, por essa personalidade sabotadora, né? De acreditar que é pequeno demais e que todo mundo é muito bom,
Cara, as pessoas têm um travessão nos olhos. Chegue perto delas, ofereça, converse livremente. Você vai perceber o quanto você pode ajudá-la de alguma maneira. Mas não com a soberba de eu, então sou. Aí eu vou inverter, né? Eu sou grande, ela é pequena. Não, não é isso também. Mas sim, em alguma área, em alguns quesitos, o que nós temos a oferecer é necessário para elas. Se não é para ela, para o empresário que eu estou fazendo a parceria, é para o time dela. Sim. É para garçonete, é para o colaborador, é para o cozinheiro, é para o vendedor da loja, porque talvez isso liberte, mude a mentalidade e tire esse raso que você agora há pouco estava falando. Peão com peão. Faça a pessoa perceber que ela pode subir essa escada e vai ter outro sabotador no futuro, né? Mas não mais aquele que ela vive. Sabe o que eu acho disso aí que você falou? Planta uma ideia na pessoa. Você é capaz. É isso. Sabe aquela pulga atrás da orelha? Você é capaz. Você só tem que descobrir que você é capaz. É isso. Aí a pessoa fala assim, eu sou capaz? Não sou não é possível. Mas já plantou. Porque já fez a pessoa pensar. E daqui a pouco, isso começa a incomodar, porque isso cresce dentro dela. Sim, não cabe mais. Ela vai ter que mudar de ambiente. Porque isso vai aquilo lá vai irritar alastrando. ela, vai crescer. Isso. Aí ela fala assim, gente, será que eu sou capaz mesmo? É um bichinho que não larga mais, aí ela não consegue mais. Sabe que, Marquinhos, tudo é mentalidade, né? Outro dia eu li uma frase que eu achei top. Não é a profissão que define teu sucesso. É a tua mentalidade. Com certeza. Não tenho a menor dúvida disso. Pô, isso é uma frase. E a pessoa fala assim, não, faculdade que dá dinheiro, dá sucesso. Médico, advogado, Claro que não. engenheiro. Meu amigo, não importa. Conheço pessoas aí de várias áreas, até menos conhecidas, que têm uma baita prosperidade. Mas a cultura instalada no nosso território ainda é em relação a diploma, de direito, medicina, ainda muito circula, né? Ainda é. Se a nova geração não está carregada disso, os avós ainda querem impregnar disso. Porque os pais também estão impregnados, é um ciclo ainda Mas eu acho que ainda permanece. Porque, assim, eu tenho um sobrinho, né, que está fazendo... que está agora esperando as notas aí, Do Enem, vestibular. Ele está com selo de ouro aí para UF, para administração, e... Já escutou? E assim, você vê que é mega concorrido. Então, assim, as concorridas continuam as mesmas. Medicina, direito... Mantém-se, né? Então, assim, culturalmente a gente ainda vive isso sim. Ainda vive. Apesar de hoje em dia ter muito mais coisas, a gente tem mais opções, né? Não só de estudo, porque tem outras formas de ganhar dinheiro, né? Meu Deus do céu. Que sem ser necessariamente estudando, fazer uma faculdade, mas ainda culturalmente esse lance de estudar, forte. de ter uma graduação. Você tem um sonho, né? Quer fazer faculdade. Fala, conversa com a tua realidade, não tenho essa vontade ainda. Agora, engraçado que isso dentro de casa é tão engraçado porque, assim, por mais que você tenha pais graduados de sucesso profissional, irmãos e tudo, continua ainda sendo sonho. Ainda. Porque, assim, não, meu filho, não, isso, meu neto. Que tá fazendo, é uma vitória, né? Acho que o nascimento de um filho, menino, talvez 15 anos, e depois o vestibular. Nossa, é assim, né? Fulana, eu vejo os olhos das avós, né? E dos pais. Passou para UF. Não, e quando conta para alguém, conta com aquele ar, né, de vitória. Vai fazer agora, meu sei lá neto. o quê, o curso que seja, né? Mas eu estava falando sobre isso porque me lembrei de uma história sobre mentalidade nacional, né? Do território nosso. Questão de acreditar que você puxou esse viés, né? E acabou que me lembrou da frase de o que define sucesso é muito mais a mentalidade do que a profissão. Uhum. Tem um empresário que eu sigo na rede social, ele tem hoje em São Paulo uma faculdade de negócios. A mensalidade lá é 11 mil, por mês 11 mil. E ele está super concorrido. Ele conta uma história que teve esse insight para abrir essa faculdade quando ele estava nos Estados Unidos e ele ia para lá fazer viagem para oferecer o serviço dele. Ele tinha um negócio de computador, tipo TI, né? Uhum. Então ele visitava clientes e a faculdade era uma faculdade grande, de negócios, e ele estava lá uma segunda-feira à noite, tempo chuvoso, para simplesmente oferecer mais um negócio. Ele falou, vivia disso. E um cara que já tinha vendido uma startup por um bom dinheiro, já era milionário novo, mas aquele típico empresário de São Paulo, né? Galgando mais empresa, uma empresa incorpora a outra, a mentalidade muito forte lá. Ele falou que estava numa aula de negócios, segunda noite, chovendo, e falou que entrou um casalzinho na sala de aula. E o professor, então, fala para a turma, então, gente, nessa semana, a nossa atividade prática, o nosso experimento de caso, vai ser o seguinte, o fulano e a fulana vão vender essa barra de chocolate, que eles acabaram de desenvolver a logo,
vai ser um chocolate vegano, com apelo de marketing tal, tal, tal. E a meta deles é até sexta-feira vender $1 milhão em chocolate. Ele falou que escutou aquilo e chegou para o auxiliar do professor, que estava do lado dele, falou assim: isso é um experimento teórico ou é um experimento prático? E o auxiliar falou para ele: não, tudo aqui é prático. Ele falou: eles vão ter que vender em uma semana 1 milhão. Sim, mas eles fizeram só a logo do chocolate, eles não têm noção de receita. Sim, eles alugaram uma fábrica de chocolate, espaço, e vão pedir para o fabricante produzir não sei quantas barras, e o preço da barra vai ser tantos dólares, e essa venda tem que bater 1 milhão. Ele falou que ligou para a esposa, falou assim: Priscila, o meu avião foi no dia seguinte, na quarta. Ele falou assim: eu não vou voltar para o Brasil. Eu preciso ver como vai acabar esse experimento. Ele falou que na quarta-feira já tinham vendido $1 milhão em barra de chocolate. Ele falou: peraí, a minha mentalidade acabou de mostrar que se você trabalha acreditando, aquilo acontece. Então, eu que ainda ministro aula para os alunos no curso técnico, eles falam: professor, eu consegui estágio lá, recebo R$800. Eu falo: cara, entenda, isso é uma possibilidade, mas não se coloque limitado a isso. Você pode, se quiser, abrir uma empresa de consultoria e faturar muito mais que isso, cara. Não se coloque só que assim, eu percebo uma baita de uma resistência, uma baita gravidade que puxa ainda eles para aquele estágio de R$800, e quando eles se formam, o cara oferece um pouco mais, 1.000, 1.200, o cara fica lá 8 horas por dia, de segunda a sexta, trancado, enquanto outro dia tá dia. Eu falo: cara, não faça isso. Mas a mentalidade é uma coisa muito forte. É porque a pessoa pensa na segurança econômica, que assim é melhor pouco, mas é certo, e aquilo te empobrece e você não desenvolve o seu potencial. Porque o casal vendeu 1 milhão sem ter. Só que o quê? Mas aí esse casal, eles acreditaram. Uma faculdade de negócios, que é uma terra fértil, e acreditaram. E quando você acredita, você não questiona, você simplesmente acredita. Você acredita e acabou. E você cria regras para executar. Então você pula o drama do questionamento. É isso. Porque eu já acreditei que aquilo é possível. Então eu já pulei esse drama e eu não vou questionar nada. Daqui para frente, isso aqui para mim é possível. Então daqui para frente eu vou arrumar uma forma de executar isso. É isso. Né? Então olha só o petação que você pulou. Que muda. Eu estava em Santa Catarina com a esposa, com a Bia, e tinha uma estrada que me parecia linda. Ela ia de Santa Catarina, na cidade que eu estava, na Serra, em Lages, para Curitiba. Estrada linda, vaquinha para lá, vaquinha para cá, fazenda. Eu falei: cara, eu vou pegar essa estrada. Ela tem 400 quilômetros, 300 e pouco, são 5 horas de viagem. Eu vou pegar, vai para Curitiba. O meu avião voltaria por Curitiba, então tinha que ir para Curitiba, só que eu podia escolher ou a rodovia principal, que é cheia de caminhão, engarrafada, feia, ou feia, né? Não é tão bonita, ou essa tal. E eu comecei a colher informações com A e B, a pessoa: não, é maravilhosa, é linda, vai. Falei: Bi, fechou, vamos por essa. No dia que eu tava indo pra rodovia, parei no posto, falou assim: vai pra essa estrada? Eu falei: vou. Essa rodovia é perigosíssima. Marquinhos, aconteceu o que você acabou de falar. Eu olhei pros meus botões, eu tinha já convicção de que eu deveria seguir para essa rodovia. Falei: esse cara, isso não é verdade, não. Peguei a estrada. Estrada linda, maravilhosa, com vaquinha o tempo todo. E estrada incrível, não tem nada de perigosa. Se eu tivesse me contaminado pela mentalidade dele, eu tinha mudado de plano. Que seria até o mais natural, né? Porque assim, uma pessoa que tá ali e fala sobre ali, você vai entender o quê? Ela tem conhecimento, ela sabe. Mas quando você acabou de dar um exemplo maravilhoso. Como eu estava já cheio da minha convicção de que era uma boa escolha. Você acreditou. Acabou. Então, assim, você não vai questionar, você simplesmente vai. Claro que eu cuidei quando eu entrei. Sim, você redobra curvas, vou olhar as placas, será que tem buraco? Isso. Depois de ter rodado quase 100 km, essa estrada é boa. É isso. E fui embora. Mas no início eu fiz o que você acabou de falar. Mas a mentalidade define. Não, eu consigo, acabou. E se eu conseguir, acabou. Então, esse empresário, ele veio para o Brasil e falou o seguinte: ó, eu vou abrir a faculdade de negócios aqui no Brasil. Simplesmente para poder fazer o que é feito lá. Para mudar a mentalidade das pessoas. E aí que ele criou um sistema de aulas, de professores, de palestrantes, que trazem o quê? Não só conteúdo, mentalidade. Visão de mundo, que aí você vai estar enchendo aquelas pessoas, aquele micro nicho ali, com aquelas ideias. E
elas vão estar capazes, e ele fala que ele cobra 11 mil, e ele fala que tem uma aula, logo no início da faculdade, que ele ensina como ganhar 11 mil por mês. Ele falou, para que essa aula? Para a pessoa bancar a faculdade. Ó. Ele falou, só 11 mil, para você começar a fazer o primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período. Só para ter a Só estrutura. para você poder bancar. Para estudar também tranquilo, né? Isso. Para aprender Só tranquilo. isso. Sem outras preocupações. Depois, no meio, ele falou, já tem mais 80 empresas que foram criadas, faturando milhões dessa faculdade. Cara, excelente. Fábio, Mentalidade. vamos seguir aqui, né? Senão vai virar minissérie, né? Bora. Dá o time aí, por favor. Vamos falar que, assim, a gente falou de vários sabotadores. Isso. Mas, assim, em poucas palavras, assim, para as pessoas que estão assistindo, para elas se animarem, assim, eu sei que você não vai dar gatilho, mas, assim, dá alguma palavra, algum macete que é para a pessoa saber que é possível mudar, que é possível se destrancar, se destravar. E, sei lá, uma palavra aí de estímulo, né? de estímulo, de empolgar a pessoa. Assim, Eu acho que assim, primeira coisa, a gente parte da premissa que tem que ser esse caminho mesmo, é o que me veio ao coração. O ser humano é uma espécie que se desenvolveu ao longo de 40 a 400 mil anos, tem dúvidas aí na paleontologia, mas são muitos milhares de anos, né? Então, se nós temos aqui hoje 40, 50, 60, 70, 80 anos, isso não é nada perante a 400 mil ou 40 mil. Então, a nossa biologia ela foi constituída baseada na agregação de pessoas. O ambiente gregário determinava comportamentos e vitórias. Por isso que a espécie humana conseguiu, mesmo sendo mais fraca, mesmo não correndo muito, não voando, não nadando rápido, vencer jacaré, dinossauro, sei lá o que seja mais, e tá aqui. Então, quero dizer isso porque, primeira coisa, somos seres muito influenciáveis pelo meio que estamos. Então, aquilo que assistimos, aquilo que dialogamos, o ambiente que convivemos determinará muito fortemente a minha visão de mundo. Então, o que me veio primeiro, né, ao coração, que você perguntou, se você tem essa sementinha dentro de você, vou olhar para cima, que foi ali que é o caminho das pedras. Se você tem essa sementinha dentro de você de que algo na tua vida poderia ser melhor, de que o relacionamento da sua família poderia ser melhor, mais respeitoso, mais saudável, o trabalho mais próspero, mais reconhecido, mais valoroso, maior realização. Se o teu sonho é ter filhos, seu marido não é ter filhos, ou ao contrário, se você é homem, quer ter filhos, sua esposa não quer ter filhos. Se você gostaria de viajar mais, morar num lugar melhor, maior, numa casa, não num apartamento, ou num apartamento, não numa casa. Se essa inquietação está dentro de você, procure pessoas, ambientes, eventos, palestras, cursos, podcasts, livros, séries que falem sobre isso. Que vai determinar o seu resultado fortemente é aquilo que você pensa, mas é o ambiente em que você está inserida. Se você convive num ambiente tóxico, de pessoas de pensamento pobre, escasso, de crenças limitantes, invejosas, pequenas, mesquinhas, mentalidade rasa, que criticam o outro, julgam o outro, que o tempo todo falam que o inferno é o outro, são sinais do que foi falado aqui, de que o ambiente é tóxico. Então, Marquinhos, o que eu posso dizer é que essa pessoa precisa procurar ambientes melhores. Histórias melhores. E o podcast, para isso, é maravilhoso, porque você escuta histórias da vida real das pessoas. Então, é possível cair da árvore, ser um fruto dessa árvore que você está, viver na comunidade que você está, mas você não é uma fruta, você é uma pessoa. Você pode andar com seus próprios passos em direção a outro local. Então, é nessa hora que eu respondo para você. O que primeiro me vem é que a pessoa que tem um incômodo dentro dela, uma coceirinha, que dá para ser melhor alguma coisa da vida dela, espiritual, emocional, financeira, trabalho, negócio, família, filhos, autocuidado, saúde física, aparência, se conecte com pessoas que pensam, que querem, que se movimentam dessa maneira. Eu hoje aprendi para mim que se eu quero entender o que acontecerá comigo, eu tenho uma grande chance de enxergar um pouco disso vendo quem faz algo parecido. O que essa pessoa faz, o que essa pessoa não faz,
vai me dizer o que talvez aconteça. Claro que não é a mesma coisa, não é, mas dá noções. É pouco provável que uma pessoa vai ter sucesso em relação à família, trabalho, negócios, dinheiro, projetos, se está no ambiente de pessoas que fazem o oposto disso, que só criticam, só... Imagine como é que você conseguiria colocar um projeto de podcast para decolar se todo o seu ciclo de amizade tacasse pedra em você. É verdade. Você até pode falar assim, não, eu tenho muita autoconfiança, eu sou uma pessoa de autoestima elevada, mas será que você conseguiria lutar com todas as pessoas? Talvez muitos não falaram nada. Talvez alguns apoiaram. Talvez alguém apedrejou, alguém fez uma piada passivo-agressiva. Mas o ambiente que você circula talvez tenha, no mínimo, mantido-se neutro ou apoiado de forma predominante a sua ideia. E você foi se desenvolvendo, foi apoiando e recrutou pessoal, comprou câmera, assistiu vídeo. Você me contou esse algum momento que você encontrou aqui, cara, aí? Nossa, muita coisa. Então, o que é o vídeo que você consumiu sobre modelo de câmera? É uma pessoa que estudou, que dedica-se, que Sim. aprimorou aquilo que você quer. É. Então, acho que Errou, aí precisa errar para acertar. cara, não compra isso, compra Aprende aquilo, com erro, dá microfonia, sei lá, dá zoom, não dá zoom, é manual, é digital, é de longe, enfim, essas especificações, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Para a pessoa que quer vencer hoje, o que limita, que quer destravar, que quer desbloquear, participe de eventos, de cursos, assista podcasts, assista vídeos, faça cursos, leia livros, biografias de pessoas que conseguem pensar de forma positiva. É simplesmente se aproximar por frequência. Se aproximar por frequência. As pessoas se aproximam das outras por frequência sempre. Só que pode ser uma frequência boa ou ruim. Como você falou agora há pouco. O universo não vai dizer o que é certo ou o que é errado. É uma frequência magnética. Isso aí. Eu me aproximo de uma pessoa viciado, infelizmente, se aproxima de outro viciado, porque eles querem uma coisa em comum, que é compartilhar o vício. A energia, né? Bêbado, viciado em álcool, viciado em sexo, viciado em jogo. Vai ter jogo do Flamengo, quarta-feira, um exemplo. Vai que fica o Maracanã lotado. Por quê? Porque o pessoal se conecta na frequência de ir ao Maracanã. A final que vai ter no Uruguai. Os torcedores do time e tal, as pessoas se aproximam por frequência. A grande pergunta é: qual frequência vale a pena se aproximar? Essa é a grande pergunta. Dentro do que a pessoa quer. Qual é a frequência que vale a pena se aproximar? Quando eu percebi, sentindo dentro de mim uma vontade muito forte de poder ser pai do Noah, eu não só pedi a Deus para poder me manter vivo, saudável, sábio nessa busca, mas como me aproximei de conteúdos, livros, cursos, PDFs, guias, vídeos, séries e de pais que faziam aquilo que eu achava, que o meu coração sentia que era um bom caminho. E me mantenho distante, sem julgar, mas eu não quero nem estar perto de quem faz diferente. Quem pega o celular e dá com filho na cara, eu fico distante. Quem grita com o filho como eu já percebi, saindo daqui para vir para cá te encontrar no elevador, entra no elevador, vamos subir. Aquilo dói minha alma, porque aquilo é o modelo oposto ao que eu faço com meu filho. Porque eu acho aquilo completamente distante do que eu acredito que seja o ideal e saudável. Então é isso. É sobre se aproximar de pessoas, ideias, conteúdos, pensamentos do que eu quero e me desconectar, me afastar, me proteger, me blindar. É o que você falou. Para aquilo não entrar em mim, porque somos influenciáveis. Se eu tiver no meio de pessoas que fazem aquilo, vai entrar em mim de alguma forma. É verdade. E eu já pratico isso já. Eu não quero estar em lugares onde pessoas que não têm a mesma energia que eu não consigo me conectar mais a essas pessoas, eu não quero mais estar perto delas. Não que eu tenha nada contra elas, entendeu? Não, mas se afastar. Assim, tenho contra algumas coisas, lógico, mas não que eu desgoste, eu gosto da pessoa, só que eu não quero mais estar perto. A ideologia, sim. Porque não me acrescenta, e muito pelo contrário, me deixa mal. Então eu não quero ficar mal, sabe? Eu quero ficar bem. Então, quem é amoroso, o que é bom pra mim sou eu. Pessoa em relação a... Cara, eu amo tanta pessoa que eu percebo que vai ser ruim pra mim e pra ela. Mas eu ainda amo, quero o bem dela, mas não perde mim. Exatamente. Não é inimizade, muito pelo contrário. Isso. Só não quero estar perto, mas eu quero tudo de bom. É um ato de sabedoria e de amor. Já que perto vai dar problema, mantenha-se distante. Exatamente. Ore por ela, torça por ela, congratule. Pô, com certeza. Com as vitórias, com o sucesso, mas, cara, perto vai dar ruim. Melhor não. É isso aí. Fábio, vamos parar por aqui. Vamos. Nesse de sabotadores, depois a gente vai marcar aí um outro tema. E esse pessoal aí que está se apaixonando pelo que você fala aí,
Onde que esse pessoal consegue encontrar um pouco de você, entender o que você faz, o que você trabalha, rede social, como é que é isso aí? Vamos lá, Marquinhos. Como você sabe, eu tenho um Instagram chamado Comunicação de Valor. Lá eu tenho trechos de vídeos do que eu ensino em palestra, curso, do que eu compartilho. Eu também tenho um canal no YouTube, Prof. Fábio Macedo. Tá na bio do Instagram, só a pessoa clicar. Aliás, se você permitir, até posso pedir para você botar na bio do vídeo. Vou colocar. De repente, que a pessoa... Você sabe que eu não sabia que você tinha canal no YouTube? A pessoa pode clicar colocar. ali. Que aí são... Eu boto na descrição do episódio. Eu trabalho lá por temporadas. Então, assim, eu fico 2 meses com conteúdo seguido, semanal, depois eu paro um tempo, volto com mais uma temporada. São geralmente aulas, palestras e alguns podcasts dentro daquilo que eu considero importante para aquilo que eu trabalho. Sim. Então, eu tenho um canal no YouTube, como eu falei com você. E atualmente aqui em Niterói, né, 2 vezes ao mês, temos reuniões de networking de negócios no Plaza Shopping, restaurante Tutonhoque, né? Quinta-feira, 7 da noite, então é de 15 em 15, vai ter agora dia 23 de janeiro, depois 6 de fevereiro, 20 de fevereiro. Então, a cada encontro sempre tem um palestrante falando sobre algum tema desses temas. Então, ora sobre jurídico, ora sobre networking, ora sobre posicionamento, desenvolvimento humano, finanças, gestão pessoal, gestão de negócios. Então, a cada mês um palestrante, e os outros que vão assistir estão lá, podem trocar cartãozinho, podem conversar. Inclusive, já recrutei serviços de parceiros dessas reuniões. Então, é um ambiente também onde parte do que eu acredito é compartilhado. E faço, como eu falei a você, para empresas, palestras, tanto para treinar times em relação ao engajamento, a vencer sabotadores, como também para abrir a cabeça dos CEOs, né? O líder, como eu falei agora há pouco, muitas vezes sente sozinho, para onde eu vou, né? Então tem também trabalho com o líder para poder clarear aí a cabeça dele para onde ele ir. E uma coisa que eu amo fazer muito, a cada intervalo de tempo eu faço também um treinamento aberto, onde tem aí quase 12 horas de conteúdo, e uma etapa do treinamento, que é um curso presencial, é mapa da autossabotagem. Então eu vou anotando ali familiares, amigos, comportamentos, atitudes, contextos, vacilos que eu dou, para a pessoa conseguir dominar o que sabota ela, né? Então é um curso de clareza. Então tem desde a parte de autoconhecimento de forças e fraquezas até a parte de sabotadores e fecha com a parte de habilidade emocional e foco. Possivelmente esse ano em Niterói eu vou realizar 1 ou 2 edições. Eu, enfim, preciso orientar esse trabalho de clareza da minha agenda. E aí eu vou divulgar também perto para você, para os teus seguidores, né? Um curso aberto. Beleza. Aí você volta. Talvez em algum coworking ou algum hotel. Já fiz no H uma vez em 2019, antes da pandemia. Passei anos sem fazer, fiz no Rio em 2023, esse ano 2024 eu não fiz, e agora eu vou reeditar. Então são as formas aí de escutar aquilo que eu tenho, né, a compartilhar. Tá certo. Aquilo que eu já acho que seja útil para as pessoas. Tá certo. Então, correnteiros, meus amigos, a gente vai parando por aqui hoje. E só para lembrar, se você quiser conhecer mais um pouquinho do palestrante Fábio Macedo, segue lá o @comunicação de valor lá no Instagram, e lá na bio dele tem o resto, né, das redes sociais que ele trabalha, que ele se apresenta, que ele aparece lá com o conteúdo dele. É muito rico, eu acho que é de grande ajuda. Se não for para você, pode ser de repente para alguém que você conhece, que você acha que esteja precisando ouvir esse episódio. E é aquela coisa, né? Desde o momento que a gente pode fazer alguma coisa para ajudar alguém, então por que não, né? Vamos fazer isso. Aqui eu me despeço, né? E até a próxima. E um grande abraço aí para todos vocês, tá? Então, Fábio, foi um prazer, né? Quero te agradecer. Foi um prazer, cara. E desejar a você de novo, como eu já falei, sucesso, vida longa, prosperidade aí aos teus convidados, ao teu estúdio. Que seja aqui um ambiente de multiplicação de ideias, que Niterói tem poucos, né, ainda, e que seja um ambiente aqui de crescimento para todas as pessoas que te assistem. Sucesso, amigo. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você. Gente, e até a próxima. Um grande abraço para vocês. Valeu. Tchau.